Meus irmãos, é motivo de grande alegria trazer a palavra do Senhor para a Igreja Presbiteriana da Esperança, também para a Congregação Presbiteriana de São Gonçalo. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, continue abençoando o conselho, o pastor Paulo Robson e os presbíteros, né? E cada família, cada membro dessa igreja. A nossa tristeza é ter que fazer isso realmente através de vídeo, né? Seria um grande prazer estar aí e rever os irmãos e trazer a palavra do Senhor aí na igreja, aí no local, né, de reunião junto com os irmãos. Mas aprove ao Senhor que nesse momento nós façamos isso dessa maneira. E como nós vamos ver hoje, a partir da própria palavra do Senhor, nós veremos que esses momentos de provação, esses momentos pelos quais nós passamos na nossa vida, não só como indivíduos, mas como igreja mesmo, são motivos de alegria e até mesmo motivos pelos quais nós somos moldados segundo o caráter de Cristo. O Senhor está trabalhando conosco, meus irmãos. O Senhor, ele não faz nada em vão. Isso nos lembra muito Deuteronômio 8, quando o Senhor fala que deixou o povo passar fome e ter sede, para que o povo soubesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor está fazendo isso conosco hoje para nos mostrar o quão o culto público ele é importante, para nos mostrar o quanto a comunhão dos irmãos é importante. Nosso desejo aqui, de fato, quando as coisas retornarem aí em Natal, que nós sejamos tão impulsionados a irmos até a palavra do Senhor, realmente como a corça ela tem sede das águas, como é dito pelo salmista. Então, meus irmãos, nós hoje vamos meditar em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, nós te damos graça pela tua palavra. Nos abençoa, Senhor, para que nesses dias em que nós ainda estamos isolados, Senhor, nós não venhamos a esmorecer, que o nosso coração não venha a esfriar, Senhor, mas nos aquece pela tua palavra, Pai. Nos aquece com a esperança de estarmos reunidos com os nossos irmãos. Nos aquece com a esperança de estarmos logo juntos, cultuando publicamente a Ti, cantando louvores juntos, Senhor. Nós sabemos e vemos aqui pela tua palavra, Senhor, que estes momentos de provação não são para a nossa destruição, não são para a aniquilação do teu povo, mas esses momentos de provação é para que o teu povo seja purificado, seja amadurecido. E nós devemos encarar isso, ó Pai, não simplesmente com um sentimento de tristeza e de amargura, mas nós devemos encarar isso até mesmo, nós devemos encarar isso, Senhor, com alegria. Nos abençoa, Pai, para que possamos nos alegrar em Ti e em Ti somente, para que possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor, e a Ti somente. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história, meus irmãos, de que alguns dias antes de partir para uma batalha, um capitão pegou todos os seus homens e colocou em uma tenda escura. Os homens ali deveriam saber onde estavam as suas armas, deveriam saber o nome dos seus companheiros, deveriam ser capazes de reconhecer qual era o seu companheiro simplesmente por sua voz. Os seus olhos deveriam se acostumar à pouca luz daquele local. Depois que aqueles homens ficaram ali frustrados e irritados de passar algum tempo tropeçando um em cima dos outros e sem saber onde estavam suas coisas, os seus olhos se acostumaram a pouca luz e eles eram capazes de reconhecer
onde estava o seu companheiro e quem era seu companheiro por causa da voz, por causa do som que eles emitiam. Nas 2 primeiras noites foi muito difícil, mas depois tudo começou a se encaixar. Então aqueles homens foram enviados para o campo de batalha. E aonde eles estavam, eles sofreram ataques noturnos e venceram as batalhas ali. Não é fácil, meus irmãos, nós reconhecermos que nas situações mais adversas da vida, onde a escuridão toma conta, que mesmo assim Deus está nos ensinando. Tiago aqui nos mostra que quando se trata da igreja do Senhor, o Senhor usa provações diversas para tornar o seu povo mais forte. E não apenas mais forte, mas perfeito. Essa carta é dirigida a uma igreja perseguida, escondida. E Tiago diz para que essa igreja se torne alegre, se torne perseverante e se torne madura na fé cristã. E Tiago diz que essa igreja alcançará essas coisas no calor das provações pelas quais ela está passando. Por isso, hoje meditaremos sobre como nós somos fortalecidos em meio à provação. Em primeiro lugar, nós somos fortalecidos quando nos alegramos na provação. O cristianismo, meus irmãos, ele é cheio de paradoxos. O paradoxo é uma verdade aparentemente contraditória. Por exemplo, Cristo nos diz que aquele que perder a sua vida, esse a encontrará. Também diz que aquele que quer ser o maior no reino, este deve ser o menor, deve ser aquele que serve. Aqui, Tiago apresenta claramente mais um paradoxo. Ele está falando para aquelas pessoas espalhadas por causa de perseguição, que perderam as suas casas, que perderam seus negócios e que perderam as suas famílias, que se alegrem por estarem passando por essas provações. Isso era de fato presente na vida daqueles cristãos espalhados pelo Império Romano, de forma que não só Tiago, mas Pedro vai escrever com palavras muito semelhantes sobre o sofrimento. Não por causa das nossas próprias falhas, mas por causa do amor a Cristo. Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Ele vai dizer: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tiago, ele não diz apenas para os cristãos se motivarem, para eles levantarem a cabeça que as coisas iriam melhorar depois. Ele não diz que seria simplesmente o futuro que traria alegria. Pedro faz a mesma coisa. Pedro diz: olha, vocês vão passar por essas situações e que essas situações elas não são geradas por conta dos seus pecados, porque vocês são ladrões e assassinos. Não confunda então aqui a disciplina por conta do pecado que Deus também traz aos seus filhos, com as provações que Deus traz para que nós sejamos fortalecidos, e essas provações elas vêm por causa da nossa fé, por causa da cruz que nós tomamos, como Cristo diz. Então, o que Tiago nos mostra não é uma teologia coach, não é uma teologia motivacional, mas aqueles que estão passando por provação, estão passando pela angústia, esses deveriam
encarar aquilo, ter isso como motivo de não só de alegria simplesmente, mas de toda a alegria, de uma alegria plena, de uma alegria pura, de uma alegria verdadeira. A provação, meus queridos, é algo necessário na vida do cristão. A provação faz parte do nosso amadurecimento na nossa caminhada cristã. Um cristão que em muito já foi provado, sem dúvida, é um cristão que teve a oportunidade de crescer muito na graça do Senhor. Sendo um pastor cuidadoso, Tiago, ao falar para aquelas pessoas que ele sabia que estavam sendo provadas, mostra primeiramente o modo como eles deveriam lidar com as provações. Elas deveriam se alegrar. Lembrem que aquelas pessoas eram, na sua maioria, judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus viviam debaixo do jugo do Império Romano. E não por acaso Roma tinha um procurador que era Pilatos e também um rei como Herodes para cuidar daquela província da Judéia, pois aconteciam revoltas constantes. O povo já vivia sobre a opressão de um domínio estrangeiro. E agora, aqueles que se tornaram cristãos eram perseguidos não somente por Roma, mas pelos próprios judeus, por pessoas que eram seus irmãos. Nós vemos isso na execução de Estevão e nas perseguições que os apóstolos sofreram. Isso, sem dúvida, torna a perseguição ainda mais dolorosa. Saber que é seu irmão, uma pessoa que talvez outrora adorava no templo com você e que agora estava perseguindo você para não só tentar convencer que a sua religião está errada, não, mas para tomar a sua casa, tomar os seus bens e até mesmo, se possível, levar você à morte. A provação, meus irmãos, ela pode ter vários nomes. Ela pode ser uma doença, pode ser uma perseguição por causa da fé, pode ser a perca de um parente querido, pode ser a dificuldade financeira. As circunstâncias são as mais diversas, mais de uma coisa todo cristão pode ter certeza. A provação, ela chega. A provação, ela não é tentação. A tentação vem do diabo e não edifica, pois tem como objetivo derrubar as pessoas no pecado. A tentação é como um lenhador que vai até a floresta para derrubar as árvores. A provação não. A provação é como o vento forte de uma tempestade que sacode as árvores de um lado e para o outro. E ali, ao mexer as árvores e ao soltar um pouco mais as suas raízes, essas árvores elas aprofundam mais as suas raízes no solo e se fortificam. E ali elas são fortalecidas. A aprovação vem do Senhor e através dela nós somos em diversos momentos da nossa vida desarraigados, desenraizados desse mundo e enraizados mais fortemente no Senhor. É aí que passamos pelo processo chamado de mortificação dos nossos pecados. Como disse o reformador, assim como muitas e diferentes são as doenças, muitos e diferentes são os remédios. Dessa forma, na diversidade dos nossos pecados, muitas são as provações que passamos para nos fortalecermos na luta contra eles. Eu, quando criança, eu tomei muitas injeções por causa dos meus problemas de alergia que até hoje tenho e que nesses dias especialmente tem me atacado. Ficaram com rinite muitas vezes durante o dia. Mas aquelas injeções que eu tomava quando criança me fizeram suportar outras injeções quando eu ia tomar. Então, quando eu ia tomar outras injeções, até mesmo injeções mais duras, né, digamos assim, como uma Bezeltacil da vida, eu já não chorava mais, eu já não me importava mais, pois todas aquelas furadas que eu sofri durante a infância me trouxeram, de certa forma, um lucro, uma resistência a tomar outras injeções. Nós somos chamados aqui não apenas, então, a suportarmos a dor e a angústia da provação, não só a aprender a resistir, mas até mesmo aprender a nos alegrar nela. É fato, meus irmãos, que ninguém pode, ao passar por um momento difícil, negar o seu sentimento de tristeza. Qualquer um, ao perder um ente querido, sente tristeza.
Qualquer um, ao receber a notícia de uma doença grave, sente tristeza. Qualquer um, ao ser traído, sente tristeza. Mas somente aqueles que estão em Cristo podem dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que a palavra traduzida por considerar aqui tem um sentido justamente de julgar, de analisar. É como se Tiago dissesse assim: olhem bem a situação que vocês estão, e vocês verão que ela é motivo, na verdade, de alegria. Não é simplesmente uma visão otimista de que, olhem, o copo está meio cheio, mas é a certeza de que o Senhor rege todas as coisas com a sua vontade, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, a sua vontade é sábia. Essa é a única e grande diferença. Assim como Cristo se mostrou no meio da tempestade para os discípulos que tremiam de medo, ele chega no meio das nossas provações, como o povo de Israel que ficou 40 anos com a mesma sandália que não se desgastava, com a mesma roupa que não se rasgava, sendo guiados de dia e de noite, sendo alimentados com o maná do céu, sendo alimentados com as cordonizes, quando eles queriam comer carne. E ele fez isso para que o povo aprendesse que eles dependem da palavra que sai da boca de Deus. Veja como então a teologia da prosperidade, ela é satânica e ela é mentirosa. Nós não somos tirados das provações, nós não somos privados dela, mas nas provações podemos ter a certeza de onde está firmada a nossa verdadeira alegria. O Senhor Jesus deixa bem claro que com bom ânimo nós devemos enfrentar as provações, porque Ele mesmo já venceu o mundo. É pelo fato de que Jesus morreu e ressuscitou que podemos nos alegrar em passar pelas nossas diversas provações. Isso nos lembra quando o apóstolo Paulo estava em Filipos e foi preso junto com Silas porque havia ali exorcizado uma menina. E depois de terem sido açoitados, encarcerados, eles louvam ao Senhor. Que alegria é essa, meus irmãos? Você ser preso injustamente e ainda assim você louvar ao nome do Senhor. Além de libertá-los, o Espírito Santo ainda converte o coração do carcereiro. E o mesmo Paulo, quando preso em outro lugar, por causa do Evangelho, novamente, ele escreve à igreja dos Filipenses, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Que alegria é essa, meus irmãos? Isso nos mostra, meus queridos, que quando a provação é fruto do nosso testemunho, de vivermos o verdadeiro Evangelho, devemos nos alegrar então ainda mais, devemos glorificar a Deus ainda mais. Assim como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos que viveram antes de vós. Interessante que a palavra alegria no grego tem a mesma raiz da palavra graça. Nos alegramos, pois na provação, a graça de Deus. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é a alegria, meus irmãos. Estando alegres, mesmo na provação, percebemos como o nosso espírito está então orientado pela palavra. Conseguimos examinar como está o nosso contentamento para com o nosso Senhor e Salvador. Estar alegre na aprovação não significa uma atitude de negação, onde a pessoa vive rindo para esconder a tristeza, ou a pessoa fica simplesmente vivendo no mundo da Alice no País das Maravilhas, negando as coisas que estão acontecendo. Estar alegre na tribulação é saber que em nenhuma dessas coisas, nem na saúde, nem na prosperidade, se encontra a nossa salvação, se encontra a nossa alegria. Podemos dizer como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça, faz-me andar altaneiramente.
Em segundo lugar, nós somos fortalecidos quando somos confirmados na provação, é o que vemos no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O verbo sabendo, utilizado aqui por Tiago, não tem o sentido apenas de ser uma informação, de você saber no sentido de eu tenho a informação que eu estou passando por isso. Tiago não está simplesmente dizendo como se estivesse escrevendo que a provação da fé produz perseverança e por isso você tem essa informação agora, você tem esse conhecimento. O significado aqui é de fato de algo que é experimentado. Ou seja, os cristãos devem aprender isso através da própria experiência com o Senhor. E dessa forma, a nossa fé é confirmada. Porque a nossa fé não é simplesmente uma fé de informação, de conhecimento no sentido formal. Mas nós vivemos, nós experienciamos aquilo que nós temos com o Senhor. Aqueles que já estão na caminhada cristã há mais tempo podem dizer que existem situações difíceis na nossa vida, que Deus age então ali de tal forma que nós experimentamos a sua graça e nos tornamos mais firmes na promessa do Senhor, porque a experiência com o Senhor ali, firmada na sua palavra, obviamente, produz isso. Esse mesmo caminho é demonstrado em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Por isso, a palavra usada para aprovação no verso 3 é diferente da palavra usada no verso 2. Aqui o sentido é exatamente de um exame, de algo que precisa ser atestado, de algo que precisa ser comprovado. E segundo Tiago, o que está em prova aqui é a fé. A fé, meus irmãos, como bem sabemos, é um dom do Espírito Santo dado graciosamente aos eleitos. É mediante a fé em Cristo que nós somos então justificados. A questão é que a fé, ainda que seja espiritual, não é algo que fica escondido, inoperante, não é algo que fica oculto. É o que o próprio Tiago vai falar no capítulo 2, a partir do verso 14. A verdadeira fé é viva, ela é operosa, ela é reluzente. E essa fé, sendo devidamente atestada, gera um tesouro precioso, gera uma joia que é de valor inestimável, gera a perseverança, como declara 1 Pedro capítulo 1. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Voltemos então ao contexto da carta. Perseguição por parte dos judeus, bens materiais deixados para trás, família deixada para trás. Se não houvesse perseverança entre aqueles irmãos, o cristianismo seria morto naquela primeira onda de perseguição. A perseverança é uma marca distintiva na história da igreja do Senhor. Como vemos em Atos capítulo 5, quando os judeus do conselho chamado Sinédrio, eles estavam ali se reunindo contra a igreja. Gamaliel, sendo um membro do Sinédrio, ele disse o seguinte: dá de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Perdão. E também durante a grande perseguição, quando os romanos eles passaram a perseguir os cristãos, nós vemos então que se ser perseguido pelos judeus era ruim por conta dos laços afetivos, ser perseguido pelos romanos era terrível, pois eles dominavam tudo. Foi pela mão dos romanos que Pedro foi crucificado, que inúmeros cristãos foram queimados vivos, decapitados e devorados nas arenas. Mas a igreja do Senhor continuou perseverando. Os cristãos eles se reuniam nas catacumbas, se reuniam em lugares ermos, e mesmo quando eram levados para a morte não negavam a fé, como disse um pai da igreja,
O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja perseverava. Se nos dizemos crentes, nós somos chamados aqui a termos a nossa fé confirmada nas provações. Se um carro ele não chega até as ruas sem ser testado, quanto mais a nossa fé não é testada, que a nossa fé que nos leva à eternidade, ela deve ser testada. Podemos concluir com base no texto que um cristão que quer que a sua vida não tenha provações, é também um cristão que não quer perseverar, é também um cristão que não quer ser confirmado. É aquele que, ao primeiro sinal de problema, toma a decisão mais fácil e simplesmente vai embora. É aquele que, ao se ver em uma situação que é vantajosa e pecaminosa, não pensa duas vezes e pensa em abraçar o pecado, em escolher o caminho mais fácil, em escolher o caminho de ganho pessoal. É aquele que esquece que homens podem ser enganados, mas Deus não. Tudo que é vivo cresce e se desenvolve. É assim com os animais e com as plantas, e também é assim com a nossa fé. Ela deve ser aumentada, ela deve ser amadurecida. É isso que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós somos fortalecidos quando somos aperfeiçoados na provação. Diz assim o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança, então, não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. A perseverança que vem da confirmação da fé tem como objetivo aperfeiçoar os filhos de Deus. Assim como a perseverança é chamada a cumprir o seu propósito perfeitamente em nós, nós somos chamados a cumprir o nosso propósito, nós somos chamados então à perfeição. Entenda que a perfeição aqui, ela não tem o sentido de ser inerrante em todas as coisas que você faz ou em todas as coisas que você já fez na sua vida. Perfeito aqui não é viver sem pecado. Perfeito aqui significa ser maduro. Inclusive a NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz dessa forma, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se a nossa vida espiritual tem um começo e há um desenvolvimento dela, é certo que ela também atinge a maturidade. Quando nós temos uma árvore pequena que ela está torta, nós amarramos um pedaço de madeira nela, de forma que ela possa crescer reto. Então, quando ela fica reta, nós tiramos aquele pedaço de madeira, porque o tronco já está suficientemente forte e reto para que a árvore cresça da forma correta. Da mesma maneira, a perseverança ela tem esse papel de nos fazer suportar até o momento da nossa maturidade. E em cada nova provação, precisamos perseverar novamente. E esse é o processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, que é desenvolvido ao longo de toda a nossa vida. O Senhor vai nos deixando reto, o Senhor vai nos podando, o Senhor vai fazendo com que nós cresçamos e nos desenvolvamos de forma saudável. Por isso, Tiago também usa a palavra íntegro. Imagine, então, um cajueiro que ele cresce muito, ele tem muitas folhas, mas você olha aquele cajueiro e ele não tem fruto. Ele pode estar com todas as características de que está maduro, mas ele não está de maneira integral, porque lhe falta alguma coisa ainda. Você vai procurar saber o porquê aquele cajueiro não dá fruto. Você vai dizer, talvez ele seja macho, talvez tenha alguma coisa errada, mas isso não é o normal, isso não é o comum. Uma árvore frutífera sem fruto. Essa maturidade que vem da perseverança, da confirmação da fé, ela é integral. Ela acontece em todas as partes da vida cristã. Não só na igreja, mas também na família. Não só na frente das pessoas, mas quando nós estamos sozinhos.
E um cristão, ele deve ser uma árvore frutífera. Se nós olhamos para o cristão e vemos tantas outras qualidades, mas nós não vemos o fruto, devemos saber que o crescimento não está de forma integral ali. Há alguma coisa errada. E eu digo isso não para nós julgarmos os outros, não para nós olharmos para as pessoas e dissermos, falta isso, falta aquilo. Mas é muito mais para nós nos autoavaliarmos e vermos em que nós não estamos gerando frutos, em que nós não estamos nos desenvolvendo. Como nós então conseguimos essa maturidade, esta integridade? Voltando para as árvores, se as plantas para crescerem elas precisam de água e de luz, nós para crescermos precisamos nos alimentar espiritualmente das palavras de Deus, da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Nós precisamos da oração do Senhor, nós precisamos dos meios de graça, do culto público, nós precisamos, meus irmãos, da pregação da palavra, nós precisamos, meus irmãos, dos sacramentos. Estamos privados nesses dias, é verdade, mas graças ao Senhor que a sua palavra não foi privada de nós não fomos privados dela. Graças ao Senhor que nós não fomos privados da oração. Graças ao Senhor que nós temos este recurso para que a palavra do Senhor chegue até os irmãos. E nós sabemos que isso é temporário, porque dentro, em breve, nós estaremos reunidos. E eu quero que os irmãos reflitam. Quando nós tínhamos acesso pleno a todas essas coisas, inclusive aos meios públicos de graça, quantas vezes nós não negligenciamos o nosso próprio entendimento, o nosso próprio crescimento, perdão? Se uma pessoa oferece um belo prato de comida, um belo prato feito ali, quentinho, na hora para você comer, e você nega este prato, você pensa, como eu fui tolo de negar aquele prato tão bonito de comida, sendo que eu precisava daquilo, além de ser um prato muito bonito, eu estava com fome, mas eu não quis comer. Certamente você pensaria, como eu fui tolo. Agora eu quero que reflitamos como nós somos tolos quando na oportunidade que nós tínhamos de ir à casa do Senhor de maneira livre, de maneira espontânea, sem nos preocuparmos com absolutamente nada, de irmos à escola dominical para aprender a palavra do Senhor, quando nós temos a oportunidade de ir à casa de Deus para glorificar o seu santo nome. E nós, além de termos essa oportunidade, nós tínhamos essa necessidade. E nós não fizemos isso. Quão tolos nós fomos. Quando podendo, nós não fomos. Quando devendo, nós não fomos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é o meio principal pelo qual nós somos alimentados. A palavra lida e especialmente a palavra pregada. Paulo vai dizer na sua epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso não é somente para a leitura pessoal individual. Veja que as palavras utilizadas por Paulo são verbos, são ações de uma pessoa para com outra. Paulo está se referindo aqui à pregação da palavra. E não é necessário apenas ao pregador ser fiel na pregação, mas também nós precisamos ser fiéis ao ouvirmos a pregação. Nós baixamos tanto o nosso padrão que ao olhar as palavras de Tiago sobre perfeição e integridade, nós nos sentimos envergonhados. Ser crente parece que não é chamar palavrão, às vezes, é não ingerir álcool, é não escutar a banda Grafite. Se algum dos irmãos que está ouvindo não é de Natal, a banda Grafite é uma banda mundana que tem um
letras imundas e que infelizmente faz muito sucesso em Natal. Parece que é não escutar letras, não escutar músicas de forró, é vir para a igreja das 18h30 às 20 horas no domingo, e aí, como nós estamos privados disso, talvez seja você escutar um devocional ou outro. Isso, para muitas pessoas, é ser crente. Essas regrinhas, essas coisas pequenas. Esse é um padrão que o mundo colocou sobre nós e que muitos crentes têm aceitado e vivido como se isso fosse ser crente. Precisamos urgentemente, meus irmãos, voltar à verdadeira espiritualidade. Da mesma forma que uma árvore precisa ser podada para que ela cresça e dê fruto, nós precisamos ser podados por nossas tribulações e assim nós somos aperfeiçoados. E eu espero, meus irmãos, que nós não voltemos iguais, nós não voltemos ao culto de forma igual, mas que esse momento de isolamento sirva para nós sermos podados, para nós crescermos no Senhor. Não é simplesmente olhando para nós mesmos e refletindo, não é sendo místicos que buscam em palavras incompreensíveis e em sentimentos vazios a verdadeira espiritualidade. Não é em usos e costumes de uma denominação, é unicamente na palavra. É através da palavra que o Espírito age nas nossas vidas, aplicando ao nosso coração a vontade do Senhor. Então nós perseveramos. E então nós crescemos na provação. Veja que o contrário dessa maturidade está no verso 8 do primeiro capítulo de Tiago. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A falta de constância, meus irmãos, ela é típica da infância, da infantilidade. Veja como as crianças, elas querem um brinquedo e depois não querem mais. Elas gostam de um tipo de comida e depois não gostam mais. Elas querem uma coisa e depois não querem mais. Assim é aquele que não está aperfeiçoado. Por isso a constância, a diligência é um fruto necessário nesse processo. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 5. Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que tem essas coisas não estão presentes, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados outrora. Por isso, irmãos, procurai, novamente, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja como não é algo estritamente pessoal, mas é algo coletivo. Não é digno de pensarmos, eu acho que eu estou bem espiritualmente, eu acho que nenhuma forma eu tropeçaria em alguma coisa, mas eu acho que fulano de tal, ele tem feito isso. A parte afeta o todo, nós somos um corpo, assim como se você tem um pequeno ferimento no seu dedo, você sente com todo o seu corpo. Da mesma forma, os membros do corpo de Cristo, eles estão interligados. Lembre de um cajueiro sem os frutos, ele não é integral. Nós podemos afirmar então que ele não é saudável. Uma igreja cuja maior parte dos membros também não é madura, não é uma igreja saudável. E o que nós devemos fazer? Devemos então simplesmente cortar o cajueiro e tocar fogo nele? Devemos simplesmente abandonar, fechar a igreja? Não. Devemos procurar fazer com que ela amadureça. Cada um de nós devemos, em Cristo, buscar o amadurecimento. E é por isso que as igrejas, a igreja, ela precisa de pastores e presbíteros fiéis, comprometidos em primeiro lugar com o Evangelho,
que imitem a Cristo no cuidado, no pastoreio, na exortação e na disciplina. Precisamos ser ensinados e ensinar a imitarmos a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E veja só o porquê dele fazer isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós não podemos pensar nisso simplesmente como crescimento individual. Nós somos igreja. A igreja ela está junta porque ela está unida a Cristo em um só pacto, em uma só pessoa. Formamos um só corpo. Nós não podemos pensar nisso simplesmente como crescimento individual. Mas a igreja do Senhor, ela cresce junta. Cresce junta. Contudo, algo que nós aprendemos, seja cuidando de uma planta, seja cuidando de um animal, seja na nossa própria vida, é que maturidade também leva tempo. Por isso a ordem apresentada por Tiago é provação, confirmação da fé, perseverança. Então, a maturidade. Se as igrejas hoje têm passado por dificuldades, e aí dificuldades financeiras, dificuldade de crescimento, digamos assim, nós sabemos que nós ainda precisamos crescer espiritualmente. Pela graça de Deus, nós precisamos também crescer numericamente. Nós devemos, então, olhar que se a nossa igreja ela está passando por dificuldades, devemos saber que o Senhor está nos ensinando a termos paciência, perseverança. O Senhor está nos fazendo amadurecer. E pela graça do Senhor, que a perseverança se complete e gere nas nossas igrejas amadurecimento e integridade. Gere crescimento, gere frutos espirituais, mas também gerem frutos de conversão, que o Espírito Santo do Senhor possa fazer com que mais trabalhadores sejam enviados para a seara da Igreja da Esperança, da Igreja em São Gonçalo. O Senhor, meus irmãos, Ele é o único refúgio verdadeiro na angústia e na tribulação. E se você está assistindo esse vídeo, eu quero dizer que se você não está em Cristo, quando você passa pela provação, certamente você só sai mais fraco, mais arrasado, mais distante do Senhor. Talvez você busque este consolo na bebida, em alguma forma de luxúria, talvez na pornografia, talvez em alguma coisa que você possa descarregar a sua frustração. E eu quero dizer para você, arrependa-se. Talvez a tribulação que você está passando hoje seja a oportunidade de arrependimento. Seja a oportunidade de se firmar naquele que de fato é o único que nos faz sair da provação, não mais fracos, mas mais fortes. Não mais parecidos conosco mesmo, mas mais parecidos com Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, me permita então apresentar alguns usos. O
primeiro uso é: sejamos alegres. A tristeza, meus queridos, é algo que faz parte da nossa vida. Mas como vimos hoje, até mesmo na tristeza, há motivos para glorificarmos a Deus. A alegria não é simplesmente um sorriso no rosto. A alegria se manifesta de várias maneiras e nós podemos apresentar aqui algumas. Em primeiro lugar, a alegria, ela nos leva a fugir da murmuração. Dificilmente você verá alguém que está feliz reclamando. Ainda assim existe aquele ditado, a pessoa pode reclamar de barriga cheia, pois nós somos constantemente tomados por um senso de ingratidão, e um dos frutos da ingratidão é justamente a murmuração. Antes então de pensar no mal que você está passando, lembre de todas as bênçãos que o Senhor já te deu. Procure considerar qual é a parte que o Senhor está podando da sua vida antes de reclamar. A boca fala do que o coração está cheio. Guardar nossa língua da murmuração nos ajuda a cultivar a alegria no Senhor. Ainda, a alegria nos leva a nos apegarmos às virtudes que Deus trabalha nas nossas aflições. Então, se alguém está nesse momento internado no hospital, ela pode desenvolver a paciência que ela não tinha antes. Se alguém está passando por um aperto financeiro, pode aprender a depender do Senhor como ele achava que não dependia antes. Se alguém não consegue passar no concurso público que tanto quis, pode avaliar que é no Senhor que deve estar a sua satisfação. O Senhor, ele é a fonte da nossa alegria. Uma fonte tão abundante que não se esvai em nenhuma situação, nem mesmo na provação. Nos aproximemos dessa fonte e bebamos, pois somos o seu povo e ele é o nosso Deus. O segundo uso, meus irmãos, sejamos pacientes, sejamos perseverantes. As crianças que estão aí assistindo na sua casa com seus pais, eu quero dizer que vocês devem aprender, crianças, que o sofrimento faz parte da vida. Nós temos vivido em um tempo em que a decepção, a frustração, ela tem sido quase que afastada da formação das crianças. As crianças, elas têm... as pessoas querem dizer para vocês, crianças, que vocês precisam aprender a lidar com as frustrações, talvez de uma forma errada. Querem dizer para vocês que o mundo em que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, nós não podemos nos frustrar praticamente. E eu quero dizer para vocês que não. A decepção, as provações, elas fazem parte do seu processo de crescimento. Então, quando seu pai disser não, quando seu pai e quando a sua mãe lhe colocarem de castigo, quando seu pai e a sua mãe lhe corrigirem, lhe disciplinarem, quando você perder em um jogo, quando você perder em alguma coisa que você faz, quando você fracassar, e é isso que eu quero dizer para você, em algum momento da sua vida você vai perder, em algum momento da sua vida haverá fracasso. Você deve saber que mesmo assim, o Senhor, que mesmo assim, o seu pai e a sua mãe está cuidando de você. Temos uma geração que é frustrada por não saber lidar com o sofrimento, por não saber encarar o sofrimento. Mas não temam, pois Cristo nosso Senhor venceu o mundo. E Ele está com você também, pequenino. Com você também, criança. Com você também, filho e filha da aliança. É necessário, então, ao passarmos pelo fogo da tribulação, nós sermos apurados pelo Senhor. Ao sermos convertidos, nós somos quebrados como um vaso de barro e refeito pelas mãos do oleiro. Precisamos também sermos endurecidos nas fornalhas da provação
Isso exige perseverança, isso exige paciência. O puritano Matthew Henry, a falar sobre esse texto, ele cita algumas lições importantes sobre paciência que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele vai dizer que para que a paciência cristã ela haja corretamente, é preciso deixá-la agir livremente. A paciência ela não é de forma alguma indiferença, não é fingir uma vida de conto de fadas enquanto você vive uma tragédia. É, na verdade, não darmos lugar à ira e à frustração. Devemos deixar que a paciência tenha sempre a última palavra. Assim como um gesso em um braço ou em uma perna, ele fica durante um certo tempo até ser retirado, a paciência, ao tempo de Deus, traz benefícios para a vida do cristão, e eles são bons, e são muitos. Lembre-se da história de José. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo, foi acusado injustamente e foi preso. Mas não fossem esses males consecutivos na sua vida, o seu povo passaria fome na terra de Canaã. Lembre-se de que na morte de Lázaro, Jesus chorou por ter perdido o seu amigo, mas ele disse, essa enfermidade é para a glória de Deus. Então veja que não é negar a tristeza, não é fingir que não existe tristeza, mas até ter paciência, mesmo na tristeza. As provações, portanto, são como se nós estivéssemos entrando na tenda de um ferreiro, onde as nossas armas e as nossas armaduras estão sendo constantemente afiadas, estão sendo constantemente endurecidas, para que nas batalhas nós não sejamos encontrados, para que nas batalhas nós sejamos encontrados firmes, perfeitos, preparados e não tropeçando nos nossos aliados, nem lidando com os nossos inimigos de forma inesperada. Quando a escuridão chegar, nós estaremos então equipados e nós sairemos em Cristo mais fortalecidos. Como diz Matthew Henry, isso vai nos prover com tudo o que é necessário para a nossa corrida e para a nossa batalha cristã, e vai nos capacitar a perseverar até o final. Então a sua obra estará terminada e coroada de glória. O nosso Senhor, então, nos coloca nessas situações de pouca luz, nos coloca nessas situações em que nós não conseguimos enxergar tudo, para que nós possamos aprender a depender dEle, para que nós possamos aprender a nos alegrar nele e a ter paciência nele. Que o Senhor nos abençoe, e a minha oração é de que nós aprendamos então, através da palavra do Senhor, aprendido a sermos fortalecidos, mesmo em meio à provação. Fica aqui então o meu abraço a todos vocês da Igreja Presbiteriana da Esperança e da Congregação Presbiteriana de São Gonçalo, especialmente, e também a todos os outros irmãos que porventura estejam assistindo, que não são nessas igrejas. Eu espero que a palavra do Senhor lhe edifique e aqueça o seu coração. Amém.